Dando sequência, então, eu quero falar sobre o primeiro ponto de restauração do altar. Você foi chamado. Você não foi obrigado. Em Gênesis 12, na versão original do Bereshit, do hebraico original, Deus disse a Abrão assim: vai por ti a terra que eu te indicarei. No português está como imperativo, mas o hebraico está dizendo vai por ti. Não é imperativo. É uma proposta, um caminho, uma promessa, mas você não é obrigado, vai por ti. Decidiu, vá. Deus nos chama, nos faz promessas, mas não nos obriga a nada. A decisão é minha, a decisão é sua. Mas algo que me chamou a atenção é que quando Abraão recebe a promessa, ele não faz questionamentos, ele tão somente vai segundo a proposta. Ali não era uma determinação, era uma proposta, vai por ti. Na sua Bíblia talvez esteja escrito assim: e disse o Senhor a Abraão, vai. Mas lá no livro de Bereshit, ou Gênesis, como é chamado comumente, está escrito, vá por ti. O que mais me chama a atenção, ou várias coisas me chamam a atenção, mas desse ponto específico, é que lá no versículo 7, Abraão, sem que ninguém mande, sem que ninguém fale, o seu coração se abre para construir um altar. Não há relato que ele construiu o altar dizendo: Senhor, estou construindo esse altar porque eu quero te pedir isso, aquilo e aquilo outro. Eu estou construindo esse altar porque eu preciso do Senhor me dê aquilo e um pouco mais. Não. Ele construiu um altar de adoração. Ele não construiu um altar para sacrificar em busca de um benefício. Ele construiu um altar para levar a adoração àquele que lhe deu a promessa. Os altares estão sendo adulterados porque os templos hoje estão sendo usados tão somente para pedir. A adoração em si, ela tem saído do altar, porque as pessoas, quando buscam um altar, é como se elas estivessem levantando um altar para dizer: Senhor, eu preciso disso, disso, disso e disso. Vem comigo e vamos mergulhar um pouco mais profundo nessa visão da restauração do altar. Quando Deus chamou a Abraão e disse: vai por ti, ele fez promessas. Abraão não pediu nada, ele fez promessas. Estarei contigo, serei amigo dos seus amigos, serei inimigo dos seus inimigos. Em outras palavras, vai tranquilo, siga tranquilo, porque você tem a mim como seu guardião. Você tem a mim como aquele que vai te proteger sequenciadamente nos seus dias. Então a alma de Abraão descansou com aquilo. Ele pode ter falhado um pouco mais à frente, porque ele era humano como eu e você. E a visão de falar com você sobre a restauração do altar é porque nós somos humanos e nós erramos na nossa caminhada. E fica bem claro que a fé que Abraão saiu de lá, de Harã, ou de Ur dos Caldeus, que antecedeu a sua saída de Harã, você pode entender que a fé que ele saiu não foi a mesma fé, ou o mesmo grau de fé que ele faleceu. A fé, ela foi evoluindo, porque ele entendia o propósito de levantar o altar para estar de frente com o Eterno, de frente com Elohim.
de frente com Deus. Altar para adorar. Altar para classificar a mim, não como um objeto de mando, mas que fui chamado com um propósito, assim como você foi. Você foi chamado, a decisão de ir é sua, mas esse caminho que foi trilhado por adoradores, desbravadores da fé, ele foi registrado para que eu e você possamos percorrê-lo para entender o que esses homens fizeram que agradaram a Deus, para Deus chamá-los de amigo. O que esses homens fizeram para que Deus pudesse chamá-los de homens segundo o meu coração. O que esses homens fizeram para Deus falar nos céus e o anjo chegar até Daniel e falar assim, homem muito amado. Esses caminhos foram deixados para que eu possamos, através da leitura e do estudo, entender que o caminho da adoração, ele é o caminho que nos coloca frente a frente com o alvo da adoração, que é Deus. Altares para glorificação. Altar que vamos levantar no dia a dia com o propósito de dizer, grandioso és tu, maravilhoso é o Senhor. Daqui a pouco você entenderá o motivo, a causa e a razão deste vídeo. Até agora você pensa em enrolação, não é enrolação. Deus tem um propósito muito especial para você e para mim. Primeiro ponto, os nossos dias, os dias atuais. Nós temos hoje nos altares excelentes músicos, instrumentais. Homens, mulheres que tocam maravilhosamente bem. Temos homens e mulheres que cantam maravilhosamente bem. Existem as mais lindas canções, variadas canções, maravilhosas canções. Canções que eu canto, canções que eu ouço no meu carro, canções que eu ouço na minha casa e canto. Mas canções que não expressam adoração. Há alguns anos atrás, um rapaz da minha igreja, ele estava visitando a minha igreja e ele me chamou e disse, pastor, as melhores mensagens que eu tenho ouvido ultimamente, eu tenho ouvido aqui. Até falei com meu irmão a possibilidade dele vir aqui para ele te ouvir. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Seus músicos tocam bem e cantam bem, mas na sua igreja não tem adoração. Recebi aquele impacto, não foi muito agradável, mas como eu disse no vídeo anterior, eu sou muito aberto às críticas e gosto delas. E então, ele disse, olha, são lindas canções, mas todas elas dizem, faz para mim, faz em mim, me dá isso, me dá aquilo. São lindas canções que não produzem adoração, que não levam à adoração, são canções de alta ajuda. Foi horrível e bom ao mesmo tempo ouvir aquilo. Vocês não sabem a dificuldade que eu tive de passar essa visão para os músicos, para aqueles que eram adoradores ou que pensavam que estavam fazendo um processo de adoração. Eu cheguei a ouvir até de uma pessoa, de um desses líderes, que eu canto porque o povo gosta dessas canções. Então nós transformamos o altar, um local onde nós fazemos o que o povo gosta, o que o povo quer ouvir, o que o povo quer cantar. Só que nós esquecemos que quando nós conduzimos o povo diante de um altar, o alvo é conduzi-los a um culto, é levá-los a cultuar. Mas cultuar a quem?
faz em mim, me dá isso, me dá aquilo. Onde está o culto? É um conjunto de pedintes que usam lindas e maravilhosas canções para pedir. Eu citarei nomes de algumas canções lindas e maravilhosas. E em nenhum momento eu quero criticar, em nenhum momento eu quero protestar. Existe uma delas que, inclusive, numa fase muito complicada da minha vida, Deus usou essa canção para ministrar ao meu coração. Eu ouvia essa canção e Deus falava comigo através dessa canção, que é Sopra Espírito, do Tino. Linda, maravilhosa, traz uma história fantástica. Mas eu pergunto, em que parte desta canção está a adoração? Eu gosto, canto, ouço, mas eu pergunto, onde está a adoração? Volto à pergunta, onde está a adoração? E quem deve ser adorado nos nossos cultos? Aí você pergunta, pastor, mas 99% das igrejas cantam essas canções. Eu não sou contra cantá-las. Eu não sou contra cantar estas canções nos nossos cultos. Eu sou apenas contra de nós não adorarmos a Deus. Eu sou contra apenas o fato de nós transformarmos as pessoas em coisas tão preciosas e ignorarmos que aquela reunião que nós estamos fazendo, ela tem um nome, que é um culto. Pastor, e aí o que nós faremos? O senhor está dizendo que essas canções não produzem, não são canções de adoração? Eu vou dizer, não são canções de adorações, elas podem produzir nas pessoas uma sensação gostosa, elas podem levar uma mensagem de renovação à vida das pessoas, e que inclusive acontece nos nossos cultos. Mas não pode faltar no altar a adoração. E aí, pastor, o que nós faremos com essas canções? Elas são chamadas canções para ministrações especiais. Ministrações que são feitas após ou em meio a um período de adoração. O que são canções de adoração? Canções de adoração são canções que externam, que falam da grandeza, da magnitude, da beleza de Deus. Canções de adoração, elas exaltam a majestade de Deus. Elas falam dos seus feitos com louvor. Elas falam dos teus feitos com alegria. Mas sempre Deus é colocado como o alvo daquela canção e não o homem. Existem canções até que são cantadas por aí que eu cheguei a proibi-las, porque além de não conterem adoração, elas chegam também a serem até certo ponto perigosas. Elas são ofensivas a Deus. Eu cheguei a algumas, tem duas que eu não permito que cantem no altar em que eu ministro. Guarde bem. Se nós formos cultuar alguém, esta pessoa precisa ser honrada. Esta pessoa precisa ser valorizada. E aí eu deixo uma grande interrogação para você. No altar que você ministra como adorador, quais são as canções que exaltam a grandeza de Deus? Eu estive numa igreja, eu devo ter ouvido aproximadamente umas 10 canções que foram ali apresentadas durante aquilo que deveria ser chamado um culto. E a única dessas 10 canções que falava um pouco de exaltação é uma canção antiquíssima, canção antiga, que é Grandioso És Tu.
O resto foi: faz em mim, faz para mim, me dá isso, restaura. Continuo afirmando-vos, não sou contra estas canções, porque eu as canto, eu as ouço, eu participo quando alguém está cantando essas canções. Mas para a restauração do altar, é necessário que você entenda que existe alguém a ser adorado. E esse alguém não é o homem. O homem é apenas adorador. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século. Não vos amoldeis, a expressão mais correta é não vos amoldeis, não tomai a forma que está sendo passada para vocês nesse século. Não vos amoldeis. Não leve para dentro de você, não leve para dentro da igreja aquilo que este século está trazendo para vocês. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja estabelecida em Roma, para os israelitas que estavam estabelecidos em Roma, eram judeus ou não, eram os israelitas de um modo geral, que alguns convertidos ao judaísmo e outros aos segmentos diversos. Mas ele estava pregando para a igreja que estava nascendo em Roma, dizendo: não vos amoldeis, nós somos de um único Deus. Não vos amoldeis aos deuses desse século, não vos amoldeis às ideias desse século, não vos conformeis com isso, porque nós temos um único Deus. E esse Deus, ele é suficientemente capaz de cumprir em nós o teu propósito, ou os teus propósitos. Não vos amoldeis. Uma coisa que talvez choque você e que é muito comum você ouvir: culto de libertação. Culto de libertação? Existe isso? Não seria reunião ou reuniões de libertação? Porque se é culto, alguém é adorado. Se é culto, alguém é glorificado. Se é culto, alguém é exaltado. Na sua visão, existe culto de libertação? Restaurar o altar é falar não aquilo que pensamos ou que ouvimos, mas aquilo que a palavra nos ensina. Culto é necessário que haja a adoração. Eu posso produzir reuniões de libertação e dentro dessas reuniões, após libertos, eu posso conduzir esse povo à adoração e ao culto. Mas não existe culto de libertação, existe reunião, ou no plural, reuniões. Culto para Deus é adoração. Adoração. Não vos conformeis com esse século, mas sedes renovados pela palavra. Assim, disse o apóstolo São Paulo. Não vos conformeis com este século. Não se amoldem a ele. Não se amoldem à visão que ele está passando. Vamos pensar um pouco sobre isso. E vamos para o próximo vídeo.